Fala pessoas, tudo beleza? Eu sei que vocês ficam achando que eu sou um pouco chato com One Piece. Eu sou devidamente chato, igual. Eu ainda não terminei Dressrosa. O, o Lau e o Luffy estão apanhando um pouquinho do Flamingo. Mas enfim, é um arco bom. One Piece eu acho excelente. Por tudo que ele se propõe. Uma história grande que tem uma certa coesão. Tipo assim, coisas que eles citam aqui, lá na frente eles são lembrados ou eles trazem de volta um pouquinho melhor. Tipo assim, o Oda ele não esquece muito das coisas. Tem várias obras assim. A que eu uso de exemplo, Fullmetal, é perfeitinho, ó. Uma coisa, um pequeno detalhe lá do início, lá no final volta e tudo faz sentido e se encaixa. Só que para uma história grande, eu acho que o One Piece se mantém bem coeso. Personagens legais, arcos legais, tudo é legal. Só que o anime tem problemas. O anime tem problemas. E aí, agora eu tô com um vídeo do grande Aizen sobre problemas de One Piece. Eu não sei se ele vai falar do mangá ou do anime. Ó, eu tenho que tirar esse negocinho aqui, ó. Aí, tirei. Agora sim. Mas enfim, vamos assistir o vídeo dele para ver o que ele tem a dizer e aos poucos eu vou complementando com meus 2 centavos de opinião. Então vamos embora. Vamos ver o que ele tem pra falar. Que lista as 10 Opa, tá baixo. Pera aí. mortes mais tristes de One Piece, e 6 delas são de personagens que morreram antes dos Chapéus de Palha chegarem na ilha em questão, tipo Hiluluke, Belmere, Oden, Rocinante, Otohime e tal. E uma dessas mortes é de um barco. Você sabe que tem algo muito estranho aqui. O Eiichiro Oda tem uma forma particular de retratar a morte que incomoda muito algumas pessoas e para outras é até normal. Vamos falar basicamente sobre isso no vídeo de hoje. Eiichiro Oda, assim como qualquer outro ser humano no mundo, é falho, ele não é perfeito em seu trabalho, até porque basicamente ninguém é. Então tentar argumentar que o Oda não pode estar errado, ou você não pode criticar a forma como o Oda conta a história, porque ele é um profissional, barra One Piece é o mangá mais vendido do mundo, barra não gostou faz melhor, não é exatamente um bom argumento. Não confundam, eu não acho que o maior problema na forma como o Oda escreve a história está na falta de mortes. Está na morte falsa. Por um lado, funciona bem para criar suspense no público, mas quando a ideia fica manjada, perde completamente a graça. Vamos pegar 2 É. exemplos, o Ace e o Pell. Um tem uma morte fake, que é o Pell, e o outro tem uma morte verdadeira. Pel, não tô lembrado do Pel. O Ace foi impactante. O Ace e o Barba Branca são as únicas mortes que até onde eu tô, né? Eu vi acontecer no anime. Não, tem a. Tem aquela menina lá também do Punk Hazard, aquela com asa de cabelo verde. Eu não vou lembrar o nome dela agora. Que é o Ace. Verdadeira até o momento. A não morte de Pell é basicamente inexplicável. O Crocodile tinha escondido em Ah, Alabasta uma tá, bomba, mano. segundo ele, capaz de destruir a cidade. Então ela vai explodir quando o Pell então a pega e detona ela, queima a roupa no ar. Uma explosão gigantesca. Ok, o Pell se sacrificou, que triste. Sim, velho. Aí depois todo mundo faz até um funeral pra ele, túmulo, tal. Deu tempo de fazer tudo, né? Aí ele vai e aparece, ué, eu tô vivo, gente. Aí você fica, mas tá vivo? Foi nesse momento que eu estranhei. Eu estranhei, tipo assim, personagem só morre em flashback. Em One Piece só morre em flashback. É uma coisa que me incomoda, mas hoje em dia eu já tô relevando isso porque eu entendi que o autor, né, ele é meio cagão, ele não quer matar ninguém não. Não tô falando que eu quero um negócio igual Game of Thrones, pra quem já viu aí, mano. Game of Thrones, eles tinham a maestria de apresentar o personagem no episódio. Aí eles faziam você gostar do personagem, gostar muito. Eles faziam você imaginar, olha, como que vai ser o futuro desse personagem? Imagina esse fulano encontrando aquele outro fulano. Imagina como que seria a interação desses dois. Eles matam o personagem tipo no mesmo episódio ou 2 episódios depois. Até aí tudo bem. Ficou Não tô falando que é isso que eu quero, mas eu entendi que cada um tem uma proposta diferente. Eu só preferi que o Oda tivesse coragem de matar mais alguém para ter um impacto na obra, entendeu? Nossa, fulano morreu. Porque a morte do Ace, do Barba Branca, assola até hoje o anime, né? A obra. claro que se alguém fosse fazer algo do tipo, seria o Pell. Mas aí
ele volta absolutamente sem motivo nenhum, além de, pois é, deu tudo certo, eu consegui escapar da explosão. O Pel não voltou aleijado, sem o braço, sem as pernas ou coisa do tipo, ele voltou inteiraço, só com uma cicatriz no corpo que não afeta em nada o personagem, basicamente. Mas óbvio também que ele teve que ficar um tempo no hospital, até porque se ele não ficasse um tempo no hospital ia ser muito sem noção. Um boato criado por fãs é que o Oda não o matou porque na época em que Alabasta estava sendo publicado, o 11 de setembro havia acontecido bem recentemente. Então mostrar alguém sendo morto por uma bomba poderia ser muito insensível da parte do Oda. A questão é que não existe absolutamente nenhuma fala que apoie essa ideia. Nenhuma entrevista, página do mangá, comentário do Facebook, coisa tipo, basicamente alguém saiu falando isso por aí e atribuiu esse fato como motivo da não morte do Pel, mas Nossa, velho, eu vou falar pra vocês. Esse arco do Punk Hazard é chato, hein? Nossa. Não, como é que é a risada do Caesar Clown? Ah, eu não vou lembrar, não. Esse Vigo é um personagem massa, velho. Ele é roubadaço no haki do armamento. Tipo assim, é um arco que no final dele ele fica legal, mas toda hora, aí você fica vendo aquelas crianças correndo e, tipo assim, mostra o tamanho da sala, né? É uma sala ali que fica um monte de criança. Só que fica o episódio inteiro as crianças correndo e a sala não termina. Parece que ela expande o tamanho. absolutamente não existe nada que Por isso o remake é necessário, velho. Não tem jeito. sustente essa hipótese. O plot twist da morte falsa funciona? Bom, funciona. O problema é apenas a quantidade de vezes que o autor pode usar, porque inicialmente ele pode preparar o seu público o tempo todo pra pensar que toda morte vai ser fake até ele de fato lançar uma morte real e todo mundo vai acreditar e tal. Só que só dá pra fazer isso uma vez ou duas no máximo, porque o público não é imbecil. Agora falando do Ace, existem algumas formas como a morte pode ser confirmada no mundo de One Piece, geralmente funcionando de 3 formas. Uma, nós sabemos que quando um usuário de Akuma no Mi morre, sua fruta dá respawn. Então, quando vemos um personagem com a fruta do Absalom ou com a fruta do Ace, sabemos que os respectivos antigos usuários estão mortos, mesmo que implicitamente falando, já que nós não vimos o Absalom ser morto exatamente. 2. Pela fala do narrador, já que em One Piece o narrador é um ser onisciente que não mente pro leitor, pelo menos eu não lembro de nenhuma mentira contada por ele até o momento, a gente já tá no capítulo 1041. Mano, esses personagens são muito legais. Tipo assim, eles. Cara, o próprio Luffy é um cara legal. Ele se sustenta sozinho. Porque quando teve o arco de eu vou falar do jeito. Vocês vão me zoar, mas Sabaody, e todo mundo foi separado. Aí eles começaram a focar só no Luffy. Eu pensei assim, não, eles vão de vez em quando focar cada um em um personagem diferente. Mas não, só no início ele mostra como é que eles estão. Aí depois mostra mais ou menos a metade, lá na metade, como que eles estão desenvolvendo. E aí no final, antes deles se encontrarem, mostra como que eles já estão, tipo assim, começando a treinar. E aí eu pensei, mano, vai focar só no Luffy? Será que ele vai sustentar a obra sozinho? E, mano, ele é um. Ali se provou um excelente protagonista. Porque no início do anime, tipo assim, as primeiras cenas do primeiro episódio, ele tá sozinho. Aí no final do primeiro ele já liberta o Zoro. E no segundo eles já estão juntos. Entendeu? Ele não tá sozinho ali. Aí eu fiquei na dúvida se ele ia se sustentar sozinho. E aí ele ficou na Ilha das Mulheres sozinho, que é pequenininho ali. Aí ele foi pra Impel Down. Sozinho assim, de vez em quando ele encontra o Bon Clay, encontra esses dois aí, que eu esqueci, Ivankov e esse eu não lembro o nome. Encontra aquele palhaço lá, o Bug, o Jinbe. O Jinbe é muito massa, cara. Eu tô doido pra ver ele voltando pra tripulação do. Eu acho que é só lá em Holy Cake, né? Mas assim, aí foi em Impel Down e depois foi Marineford. Aí depois. É, porque depois disso tem aquele flashback deles criança, ele, o Sabo e o Ace. Cara, ele é um protagonista muito bom, cara. Eu gosto muito do Luffy. O narrador costuma ser uma fonte extremamente confiável dentro do mangá. E 3. Se o momento exato da morte ou um cadáver sem vida for mostrado explicitamente, o que aconteceu com personagens como Ace, Barba Branca e Kuina. Nós vemos claramente o corpo da Kuina ali morto, apesar de existirem teorias de que não era ela. Nossa, velho, eu não sabia disso não, porque no anime ele só fala que ela morreu. No início do anime eles eram mais cagão, né? Eles censuravam as coisas. Hoje em dia eles estão mais doidos. E blá blá blá. Em One Piece, para uma morte ser verdadeira, ela tem que fazer pelo menos uma das 3 coisas a seguir.
Afetar diretamente um personagem, como a Bell Mary afeta a Nami, a Queen afeta o Zoro, o Tom afeta o Frank, o Ace afeta o Luffy e por aí em diante. 2. Afetar a história / desenvolver um enredo, como a morte do Barba Branca, abrindo espaço nos Yonkous, ou 3. Explorando um tema, como a morte do Fish Tiger, a parada do racismo e tal. Curiosidade, na versão da 4Kids, a Bell Mary nunca é morta, ela na verdade é trancada em um calabouço pelo É, Arlong. Mas foda-se, né? do mesmo jeito que a Kuina também não morre. Ah, mano, eu não lembro da desculpa que eles dão, mas o YouTube me recomendou e eu tinha visto o trecho, mano. Era tipo assim, ela tava hospitalizada, ela foi lutar, não aceitou. O cara falou que ela era menina e nunca ia derrotar ele, ele foi dar um cacete nela e ela entrou em coma, velho. Alguma coisa assim. Problemas da censura, mas continuando. A morte do Ace se encaixa muito no ponto 1, pois afeta diretamente o personagem do Luffy, e sua morte é definitivamente confirmada quando vemos a disputa em Dressrosa por sua fruta. No mangá de One Piece, o capítulo 573 fecha com Ace tendo seu peito atravessado por Akainu, e acredito Que é a morte que não faz sentido, né, velho? A morte do Ace não faz sentido nenhum. Depois que você vê o Sabo, porque ele é do tipo Logia, ou seja, ele consegue se regenerar e dependendo, ele consegue ficar intangível. Eu não. Cara, não faz sentido o Kuzan atravessar ele. Sendo que na mesma luta, eles estavam o tempo todo falando do Marco lá em Marineford. Não, não, cuidado com o Marco, porque o Marco ele se regenera tal. A não sei que você põe um Kairoseki nele. Aí ele tava o tempo todo tomando dano e se regenerando. Só que, claro, ele vai cansando com isso, né? Aí, beleza. Aí eu estranhei o Ace morrendo com o peito perfurado. Só que aí quando o Sabo ele pega a fruta do Ace e come ela, e aí ele vai lutar com o Fujitora, e aí às vezes o Fujitora tenta atravessar ele, ele fica intangível, velho. Não faz sentido. O Oda ele quis matar ali e ele não pensou direito na fruta. Ele falou assim: eu tenho que matar alguém, tem que ser uma morte impactante que vai alterar o rumo da obra. Foi isso que ele quis fazer, porque a morte do Ace não faz sentido. Acredite ou não, na época, algumas pessoas achavam que o personagem não havia morrido. Não porque elas não achavam que o golpe foi grave, claramente foi grave, até porque o peito do maluco foi atravessado, mas como o Oda sempre dava o bait da morte falsa, então o Ace daria um jeito de voltar à vida. Uma característica peculiar da escrita do Oda quando se trata de mortes é que ele é completamente arbitrário em estabelecer se seus personagens vão ou não vão morrer. Perfurar o peito do Luffy não mata, uma bomba não mata Pell, um raio não mata um velho, mas Mano, essa luta do Luffy contra o Crocodile foi protagonismo puro, porque era pra ele ter morrido com aquele peito perfurado e jogado na areia, enterrado, velho. Aí depois ele ainda vai e encara o bicho lá cuspindo água, velho. isso mata Ace. Inclusive, uma bomba capaz de varrer a cidade não mata o Pell, mas uma dinamite mata o Pedro. Para Oda, a morte deve ser capaz de avançar significativamente na história e o personagem deve ser capaz de ter sua vontade herdada por outro. Ou seja, mesmo que o personagem tenha morrido, o seu papel na história não acabou, como visto muito no personagem do Ace e do Barba Branca. O Ace não serve só para inspirar o Luffy a continuar, ele abre espaço para a volta do Sabo e torna o personagem do terceiro irmão mais relevante para Essa parte da historinha deles é muito legal, muito gostoso de assistir. Por mais que seja bem devagar, quando é flashback, não me incomoda muito. Acho que até dá tempo da gente compreender mais os personagens, desenvolver mais. É, mas mas tipo assim, quando já tá tendo uma luta, ou sempre tem uma cena de alguém correndo e parece que ele corre pra sempre, a luta não termina muito, vira um problema. Marineford, eu imagino ela sendo adaptado, não sei, né? Daqui uns 3 anos na Netflix, eu imagino Marineford sendo adaptado é, em tipo um episódio de 1 hora e meia, 2 horas, igual o Stranger Things estava tendo na Netflix, uma guerra, entendeu? De 2 horas. Massa. a história. O Ace é quem faz a primeira conexão entre Jinbei e Luffy, e ele tem um papel importante no passado em um ano, além do óbvio fato dele ser filho do rei dos piratas. Já o Barba Branca rejuvenesceu a paixão dos piratas ao confirmar a existência do One Piece. Sua morte serviu para inspirar os atuais piratas e criar novos piratas, além de que ele é fundamental para o crescimento em poder do personagem do Teach, que não só adiciona mistério ao mundo de One Piece, afinal ele tem 2 Akumas no Mi agora, como cria um personagem que vai contra os ideais da família que Newgate tinha. O meu problema é que muito do sentimento de perda e de Mas aqui, eles já explicaram ou não como é que funciona? Porque, tipo assim,
ele conseguiu o poder do Barba Branca e ele tinha aquela da escuridão lá. Mas como que ele consegue ter dois poderes de Akuma no Mi? Como é que ele consegue? Tipo assim, ele tem alguma anormalidade no corpo dele ou não? Atenção é retirado porque o Oda já usou e abusou dessa parada das mortes falsas. Vamos recapitular as falsas mortes que o Oda colocou em One Piece somente até o momento em que o Ace morre de verdade. 1. O mordomo da Kaia, ele é cortado pelo Kuro e aparece livre, leve e solto depois. O Igaran em Whiskey Peak, ele é explodido. O Dory em Little Garden, ele toma um headshot explosivo. O Pell, uma bomba provavelmente, sei lá, tipo, nuclear, explode do lado dele. O pai da Cones, ele leva um Eltor do Enel. E ele é um cara velho, Ah, e como ele não é um lutador. é. A família do Frank, eles estão declarados mortos pela É marinha, mas verdade, velho. No arco do Enel, o que tinha de gente tomando choque e não morria não é brincadeira. Choque não. Raio, né? Relâmpago. eles voltam. O Bon Clay, ele é morto por Magellan. Na verdade, morto não, ele é cercado pelo Magellan, que diz até, tipo, fale suas últimas palavras. Você pensa, beleza, ele vai matar o Bon Clay. Não, ele não matou. Ele sobrevive depois. E o Spandan. No mangá não vemos a sua espinha sendo partida como no anime, mas... Cara, o Spandan. O Spandini que é o pai dele, né? O Spandan, quando a Nico Robin quebra e mostra o raio-x dela quebrando todo ele assim, aquilo foi incrível. Mas aí quando eu vi que o Bocó tava vivo, aí tá bom. O Oda não mata ninguém mesmo, não. Teria sido incrível, cara. ele é bem fodido pela Robin. O que todas essas mortes fakes ocasionam, pelo menos em mim, é um fraco investimento emocional quando um personagem se depara com a morte de verdade. Porque você nem ao menos sabe se ele tá morto mesmo. Por que diabos eu sentiria pena do Pedro se eu não faço a menor ideia se ele morreu? Sério, por mais que o Pedro seja um consenso de morte, eu não me espantaria se o Oda desse um jeito de fazer ele voltar à vida. Na verdade, depois da falsa morte do Kinemon, simplesmente porque o LoL não grudou o corpo dele, eu não tenho mais qualquer tipo de sentimento que eu possa ter caso o Kinemon realmente venha a morrer. Tipo, foda-se, como é que eu vou saber se ele tá morto mesmo? Vai ser, tipo, uma total indiferença da minha parte. Porque assim... Cara, eu gosto do Kinemon. O Kinemon, ele é e não é um chapéu de palha, né? Porque, pelo que eu entendi, ele foi encontrado em Punk Hazard. Aí tem Punk Hazard, eu tô em Dressrosa, aí nós vamos pra Zou, depois de Zou tem Holy Cake, e depois de Holy Cake que tem o Ano. E ele tá em todos esses arcos, né? Junto com a tripulação. que o Oda sempre faz, basicamente. Manter personagens como Pell e o pai da Condes não agregam em nada para a história. Ele faz a morte fake com personagens secundários quando a história dele já está basicamente terminada. Então, se eles sobreviverem ou não, no final não significa nada, exceto em fazer a história ficar pior. No sentido de lógica. Eu já vi o argumento de que o Oda não mata esses personagens secundários e finge a morte deles, porque matá-los ou não agregaria em nada. Então por que diabos você mataria um personagem? Aí eu inverto a pergunta, por que diabos você fingiria a morte de um personagem? Algumas pessoas criam suposições para justificar cada uma das mortes falsas. A de Pell, por exemplo, é justificada porque os falcões são animais muito rápidos quando estão em mergulho, e o Pell só jogou a bomba pra cima e depois caiu, por isso ele conseguiu escapar. Mas não há absolutamente nenhum painel do mangá que justifica isso. Na verdade, nenhum painel dá indício de que esse sequer era o plano do Pell. A forma como ele sobe de olhos fechados, falando que ele é o protetor de Alabasta, na verdade deixa induzido que ele pretendia se explodir junto com a bomba, levando ela o mais próximo possível para não ferir mais ninguém. Mas se a intenção do Oda era realmente fazer com que o Pell mergulhasse para se livrar da bomba, por que ele não deixou isso claro? Por que ele não deu indícios? Simplesmente não tem motivos. Se tornou muito difícil levar a sério as situações perigosas de One Piece, porque mesmo os personagens que são menores, os secundários, até os terciários, são invencíveis. É difícil sentir o suspense porque você sabe que o Oda não vai realmente se comprometer com a morte dos personagens. É tipo em Punk Hazard, quando o Caesar Clown cria aquela porra que devia ser um gás mortal, aí você descobre que na verdade não é um gás mortal, porque as pessoas elas podem tranquilamente sobreviver àquilo, não é tipo como se fosse super difícil escapar. Pelos rumos de One Piece, não existe motivo para levar muito a sério os perigos do novo mundo. A Grand Line era chamada de paraíso em comparação com a outra parte do planeta, do oceano, na verdade. Mas nada disso. Cara, essa luta dele contra o Arlong eu gostei muito. Eu acho ele um bom vilão. Assim, até então One Piece não tinha me pegado, né? Mas aí quando chegou esse arco e aí começaram a contar a história da Nami, aí eu já fui vendido. E é o que eu falo, é um anime muito grande.
1.200 episódios. 1.200 episódios não é que não tem tanta história, tem história, mas é que é uma má adaptação. Eles pegam menos páginas de um capítulo e esticam em 20 minutos de episódio. Por isso que tem isso tudo de episódio. Mas assim, se você tá querendo assistir e tipo, no início já não pegou, não tem jeito, é obra dos anos 90. Hoje em dia, tanto o mangá quanto os animes, eles já são feitos para você querer assistir até o final, desde o primeiro episódio. No máximo, segue a regra do terceiro episódio. Só que, nessa época aí, os animes eram assim, tipo, era ele resolvendo problemas, anime e mangá, resolvendo pequenos problemas, apresentando personagens, para depois chegar num arco grande. Então, assim, a recomendação que eu faço, que eu sei que é errada, é assiste até chegar ao Arlong Park. Se não te pegar até aí, esquece. Pode abandonar. Agora, não precisa ficar assistindo até Skypiea. Não, assiste até episódio 200, até 300. Não vou mentir pra você. Eu já fui comprado aí e continuei gostando cada vez mais. Cada arco que passava, eu gostava mais. Só que depois de Water 7, o Water 7 é absurdo, cara. É o melhor arco antes do time skip pra mim. Muito bom mesmo. Massa, velho. Massa mesmo. Mas enfim, não perca seu tempo assistindo isso tudo. Se você não gostou, você dropa, tá? Tem aquele anime lá, o de Exorcista, o The Gray Man. Ninguém nunca ouviu falar daquele anime. São 103 episódios, o anime antigo, né? Porque saiu continuação. Eu vi até o episódio 60, velho, e não me pegou. E eu não entendi porque que eu ainda tava continuando assistindo, aí eu dropei. Se justifica, cara. O Zoro lá em Water 7, ele fala que isso não é um jogo pra piratas bobos e etc. Mas eu acho que falta, eu acho que já tá na hora do Novo Mundo começar a cumprir o aviso de perigo que ele tem. Porque senão, basicamente, o Novo Mundo não muda em nada da Grand Line. Apesar de as pessoas falarem que é mais perigoso, no fim, continua exatamente a mesma coisa. É. Mas é basicamente isso. Tchau. Rapaz, esse aí foi um tchau. Parece até que ele tava chateado. Parece até que ele levou pro coração. Mano, enfim, eu precisava de alguém pra falar alguma coisa. Eu achei que ele ia falar do ritmo, alguma coisa assim. Mas eu também, esse negócio de morte falsa me incomoda muito no anime do One Piece também. Parece que o Oda não gosta, mas a gente entende, existem obras assim mesmo. Uma que eu posso usar de exemplo, e não é anime, é Stranger Things. O que acontece em Stranger Things é o seguinte. Ah, aí eu vou dar spoiler. Mas enfim, é uma série que não mata ninguém. Não mata ninguém. Eles matam o personagem que aparece na temporada. Aí o personagem novo vai ser, ó, personagem legal. Aí eles vão e matam. Mas o núcleo principal ali, ninguém morre. É só isso que eu vou falar. Só pra não falar que eu tô dizendo só de anime, tá? Mas ó, curte, se inscreve, compartilha, hypa, faz o que você achar bom, comenta, por favor, dá essa moralzinha. E eu vou ficando por aqui, viu? Fique com Deus e até a próxima. Fui!